que nós somos, o que nós temos de diferente, o que nos torna diferente, qual que é a alma do nosso lugar. O que torna a gente diferente é fácil, é só pensar no nosso jeito de viver. Comer e trabalhar, quer dizer, comer para trabalhar. A gastronomia é para poucos. Olha a nona de avental amassando pão, isso é nosso. Nós temos a massa, a perna de salame que está sempre em um canto da casa, a uva, o vinho. Tá, chega de falar de comida que começou a me dar fome. Mas já que eu falei em uva, isso me lembra os parreirais, que logo já me lembra o nono de chapéu de palha trabalhando. Chapéu de palha é nosso também. Nós somos religiosos. Experimenta discordar da nona que Deus não existe. Tu vai tentar isso, mas só uma vez. Mas no fim, somos a terra do trabalho. Da metalurgia, da moda, do turismo, da gastronomia, do vinho, do... Tá aí, por que tu parou nas imagens dos desfiles? Sim, da moda. Tem tudo a ver com a nossa terra. Inclusive tem até pesquisa sobre as características da serra e como isso pode ser aplicado nos nossos produtos. Como em qualquer lugar do mundo, a gente tem essas questões de tentar observar e que muitas marcas carregam isso com uma força muito grande, que é o seu DNA, que é a sua marca registrada, né? Que é a sua essência. Então, se a gente fala de França, fala da Itália, fala de Inglaterra, fala muitas vezes do Japão, cada lugar traz aquilo que conhece, a sua cultura e transforma isso nos seus produtos, aplica essa essência nos seus produtos, que é o que torna esses produtos talvez, né, diferenciados, que é o que nos torna eles mais atraentes, que a gente fala, nossa, isso aqui foi produzido na Itália, isso aqui tem alma italiana, isso aqui tem alma japonesa, isso tem a alma brasileira. Mas dentro do Brasil, que recorte é esse que a gente pode talvez estar investigando mais e melhor? E isso já era um questionamento que já vinha de longa data por várias pessoas e profissionais da área, para que a gente realmente pudesse estar se conhecendo talvez melhor, né? Conhecendo o ambiente, o universo melhor, e a partir disso, quem sabe, poder promover uma mudança também a partir da pesquisa do que seria a nossa identidade cultural ou as identidades culturais, enfim, essa diversidade que a gente vive, o que de fato poderia estar colaborando para uma transformação também na questão do design, especificamente no design de moda, mas a gente pensa no design de qualquer produto, né? Nós começamos em fevereiro de 2009 e terminamos a parte da pesquisa em si em setembro de 2010. Nós fizemos um convite, na verdade, para um grande encontro, uma reunião, para nós podermos explicar o que foi o resultado da pesquisa e, a partir disso, né, o que seria a sequência do trabalho e convidá-los para participar. Mas as reações foram diferentes, porque alguns não sabiam exatamente como, né, ou como traduzir tudo aquilo e como que dessa pesquisa seria uma coleção. A gente fala, a academia está fazendo uma pesquisa e ela nunca coloca em ação todo aquele aprendizado que ela teve. Então, acho que teve assim, pessoas que aceitaram de imediato, quiseram realmente estar conosco desde o começo, porque acreditavam desde o começo, talvez porque vivenciaram experiências, né, que convidassem para isso. E outras pessoas que aceitaram o desafio de dizer, bom, vamos lá, vamos descobrir esse mistério todo dessa pesquisa, porque essa pesquisa ela é muito mais do que simplesmente mostrar o seu lugar, e sim é como decodificar esse lugar. Estava numa aula da Mercy de costura. Um dia eu estava numa aula, costurando. O meu primeiro contato com ele foi pela professora Mercedes. E ela chegou para mim, vai ter uma reunião na SIC. E se tu quiser participar, e eu, do quê? Ela só deixou não tão claro, mas ela me disse que ia estar o Walter Rodrigues e seria interessante minha presença. E ela perguntou se eu gostaria. Na hora eu aceitei, assim, disse que, claro. Estava conversando, discutindo como isso ia acontecer aqui em Caxias do Sul. E daí ela fez o convite após uma semana, 2, para mim participar juntamente com os outros estagiários. E marcou o horário. E eu fui para a reunião e daí eles comentaram. Daí no dia tinha um monte de gente, um monte de professores. O Walter apresentou
as profs apresentaram o projeto e depois que a gente caiu na real o que era, enfim, o projeto Identidade. Acima de tudo, foi uma pesquisa e que teve uma pessoa em especial, que foi o Walter Rodrigues, que, entendendo o nosso lugar, vivenciando muito dessa pesquisa que nos acompanhou antes, ele, como designer, conseguiu também fazer com que as empresas colaborassem e entendessem esse processo. Eu sempre fui muito interessado na questão da identidade. Eu acho que essa é a salvação do mundo, na realidade. Se nós pensarmos hoje em sistemas de comercialização do mundo, a questão da globalização está deixando tudo muito igual. O mundo está ficando igual, cada vez mais igual. Então você não tem muito mais uma diferença de produto. Na realidade é preço que vale, né? Principalmente até por causa do sudoeste asiático ou mesmo da China, tudo é paramentado em cima do preço, do valor. Então isso extingue a ideia de originalidade, acaba com a ideia de identidade, porque o que vale mesmo é se vai custar R$5 e pronto, acabou, né? E acho que ele foi uma pessoa muito importante nisto, até mesmo porque, além de pensar na identidade, ele introduziu uma metodologia nas empresas, uma metodologia de trabalho. Eles não tinham noção por onde começar, que era muito interessante isso. Então, num primeiro momento, a gente replicou a ideia da identidade dentro da própria empresa. Antes de aplicar a metodologia, a gente, de certa forma, trabalhou da onde vim, quem eu sou, para onde vou, que eram 3 perguntas para mim fundamentais, para que essas pessoas começassem a entender a projeção que aquilo tinha, que não era simplesmente uma consultoria de moda, onde você entrava dentro de uma empresa e dizia isso é bonito, isso é feio. Que normalmente, como nossas empresas são micro e pequenas empresas, elas não têm um jeito diferente de trabalhar. Então ele trabalha com 3 perfis, né, que é o 60, o 30 e o 10. Que quando a gente chegasse para falar com o empresário, na realidade a gente deveria falar da base, da estrutura toda, que é o 60%. E dentro desses 60%, o que a gente buscou influenciar o pensamento deles era cada vez mais deixar claro que esse 60% significava tudo aquilo que o mercado entendia, compreendia e esperava dele. No 30%, a gente buscava construir com ele uma ideia de produto que tivesse uma tradição, uma maneira de fazer que ele, de certa forma, compreendesse. Ele nem precisava ter isso estabelecido dentro do processo dele, mas que ele tinha que entender isso como algo em processo, que ele poderia criar, estabelecer melhor esse projeto para que o 30 virasse 60%, porque toda a história, na realidade, é transformar tudo isso em 100%. E daí ficava faltando o 10%, que é a experimentação, é algo que você nunca fez. E nós decidimos, então, desenvolver um tecido aonde o tingimento fosse o contato com a natureza e verificando o que revelava, o que a natureza iria imprimir na superfície desse tecido. Então nós elegemos um tecido de algodão penteado, fabricado pela Sultêxtil, que é o Cirrus. Esse tecido ficou em contato com a água do nosso lago artificial por várias semanas e nós acompanhamos diariamente, num diário, o comportamento da natureza na superfície do tecido. O que a gente percebeu assim foi um grande encantamento do mercado com relação ao tingimento natural. Até porque é realmente algo muito inovador, o desafio de deixar a natureza impregnar a cor no tecido é algo realmente que não se vê comercialmente, e nós percebemos que os confeccionistas, as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer e trabalhar com esse tecido da Sultêxtil ficaram encantadas. Quando a gente fez essa investigação e quando a gente começou a trabalhar com tudo isso, se trouxe à tona que muitas vezes a gente tem uma cartela de cores que está ao nosso redor, que está ao nosso entorno. Então esse entorno, a questão do verde, ou a questão da aridez, ou a questão da cor local, do aspecto local, é que vai identificar esse caminho de como você vai criar um produto que traga para dentro dessa discussão algo tão importante como é ser daquele lugar, pertencer àquele lugar, ter a alma daquele lugar. Então, tudo isso agrega valor, olhar as cores, olhar as texturas, olhar as formas, olhar essa combinação diferente nesse ambiente e nos vários ambientes do nosso entorno.
e disso transformar, sim, em texturas, quem sabe, de tecidos, em formas de roupas, em looks diferentes, em propostas que realmente agreguem esse valor. Então, o tecido que nasceu do nosso projeto com um potencial mercadológico mais visível foi o Dusa. A gente trabalhou com um tecido que a Sultexo já produz há muito tempo, que é o plush, e a gente trabalhou um jacquard de plush com formas de penagem de coruja. Então criou um desenho bem interessante, com relevo. Aqui no terreno da Sultexo, aqui dentro da área da indústria da Sultexo, nós temos habitantes da natureza e tem uma família de corujas buraqueiras que mora aqui no nosso pátio. E essas corujas buraqueiras, então, foram a inspiração para o desenvolvimento do Dusa. E o Dusa é o nome da corujinha fêmea. Nós pesquisamos a história do underwear, de como que eram as primeiras cuecas, os primeiros pijamas. Então, a partir daí, a gente fez uma releitura nos recortes e tal. Ficou um trabalho bem legal de um resgate, assim, né, de como eram as roupas. A gente optou por trabalhar em cima de um tema que seria a chegada de um imigrante vindo de trem. Então, que a questão a chegada do trem. O trem trazia progresso, né, pessoas. Nós criamos uma embalagem específica para uma peça conceito, que a peça é uma mala, né, retratada da época. As estampas, então, a peça conceito o foco foi as folhas de plátano, vistas então no olhar do passageiro. Os elásticos das peças simbolizavam os trilhos de trem e as estampas foram as próprias locomotivas do trem, relógios da estação férrea. Quando a gente fala, nós vamos atrás da nossa identidade, a gente pensa que é só pensar no passado. Não, é esse passado que ela é minha base, a minha sustentação para que eu possa dar um passo depois do outro, né? Isto que faz com que eu olhe lá para frente. Eu tenho a base aqui que está me dando a sustentação para que eu consiga realmente pensar em outros conceitos. É um resultado que a gente fica muito feliz, sabe, de estar observando como as empresas e como quem participou nessa segunda etapa, principalmente na aplicação da pesquisa em desenvolvimento de produtos, na satisfação que tiveram em vivenciar esse processo. Então, eu acho que o projeto, na realidade, ele deu embasamento para as pessoas perceberem isso, que diante de coisas muito simples, muito normais e absolutamente do cotidiano, eles poderiam tratar aquilo com um outro olhar. Então, talvez conceitualizar isso no sentido de quanta riqueza eu tenho no meu entorno, quantas cartelas de cores eu tenho no jardim da minha casa e eu nunca prestei atenção nisso. Então, acho que essa era a ideia mais forte mesmo, de fazer com que as pessoas saíssem da sua zona de conforto e partissem para um olhar muito mais curioso, muito mais aguçado, muito mais de perceber o que está acontecendo na sua volta. Foi recompensante verificar que realmente tu pode fazer, a partir de alguma coisa que tu acredita, tu pode conseguir obter bons resultados e não só que tu acredita, mas que tu faz com que os outros acreditem também, né? Porque a gente sonhar sozinho é uma coisa e sonhar em grupo é outra totalmente diferente. O início, ele é assim, a gente fala sempre, né, que acaba sendo, falando sempre com a Mercedes também, que é um grãozinho de areia que a gente está começando a fazer, mas que seja motivo, então, de que mais pessoas continuem esses processos, vivenciando, mudando e quem sabe daqui a um tempo a gente já também mude muito da realidade das nossas empresas e dos nossos produtos.